Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Muito bem, olha só, eu estou dando continuação um pouco, tá, sobre os indígenas. A outra aula eu falei sobre eles, né, que foram os primeiros habitantes do nosso país aqui, né? Muitos pensam que foram os portugueses, mas não foram os portugueses, na realidade foram os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tiveram uma surpresa, eles se depararam com outras coisas totalmente diferentes e inclusive pessoas totalmente diferentes deles, que foram os indígenas. Eu vou dar um pouquinho da continuidade sobre eles, tá? Para poder a história ficar um pouco mais esclarecida. Então vamos lá. A partir dessa descoberta dos portugueses já encontrando os indígenas aqui, a partir daí começou um conflito, porque os portugueses, quando chegaram aqui, eles chegaram com um determinado objetivo: crescer, né? Tornar-se dono das terras. E aí eles se depararam com outro povo e o negócio começou a ficar um pouco diferente. Sendo que os indígenas, tá? Se vocês analisarem, no Brasil, no território nacional, 11,7% do território são ocupados por terras indígenas. E essa ocupação, eles tiveram direito, a Constituição, tá? Deu direito a eles, a essas terras. Foi dada a Constituição que permitiu a eles ter direito a essas terras. Muito bem. Os portugueses, considerando-se donos das terras, tá? Eles continuaram povoando aí e começou a haver um conflito entre os índios, porque eles começaram a impor os índios. Os portugueses começaram a impor, dar ordens, tá? Sendo que há uma diferença entre o povo português e os povos indígenas. Os indígenas, tudo que eles fazem, eles dividem entre eles. Já os portugueses não, tá? Os portugueses, quem tem mais dinheiro acaba lucrando e quem não tem acaba perdendo. Muito bem. Em 1530 surgiu a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, tá? E em 1532 surgiu a primeira vila, chamada de São Vicente, essa primeira vila aí. Nisso tudo foi crescendo, tá? O território se expandiu e aí, aqui onde eu botei reticências, é porque com essa expansão dos territórios, não teve como controlar a invasão de outros povos, de outras pessoas. Isso aqui começou a se expandir, tá? E perderam um pouco o controle. A partir daí, para poder manter a posse dessas terras, garantir a posse dessas terras, precisaria-se de quê? Muito dinheiro, tá? E aí não foi possível isso aí. Aí o rei, tá? Decidiu dividir as terras. E essa divisão de terras foi chamada de quê? Capitanias hereditárias, tá? Na época houve aí 15 capitanias hereditárias. Eu não coloquei aqui todas, tá? Porque não deu para gravar todas. Mas eu citei algumas. Eu citei aqui Maranhão, Baía de São Salvador, Ilhéus, Espírito Santo. Também temos a São Vicente, temos a de Pernambuco. Dentro dessas 15 capitanias hereditárias, somente duas é que prosperaram, a de São Vicente ao sul e a de Pernambuco ao norte. Somente essas duas é que prosperaram. Sendo que eram 15, duas prosperaram, o que aconteceu? Houve uma queda, houve um fracasso, tá? Então, nessa decadência aí, nesse fracasso aí, o rei de Portugal, Dom João III, criou em 1449, surgiu aí o governo geral, tá? Devido a esse fracasso das capitanias hereditárias, porque somente duas prosperaram, tá? Aí em 1542 houve o governo geral. E os donatários continuaram tomando posse das terras, tá? Sendo que houve uma diferença. Como surgiu o governo geral, eles continuaram sendo donos da terra, tomando posse das terras, perdão, mas aí tudo que eles faziam, eles tinham que prestar conta ao governo, tá? Era a lei naquela época. Como surgiu o governo geral, houve alguém responsável por isso, e aí houve alguém chefiando. E a ordem era essa: prestar conta de tudo que fazia, tinha que prestar conta. A partir daí surgiram mais 3 governos. Aí nós temos aí Tomé de Souza,
e Duarte da Costa e Mendes Sá, tá? São os 3 governos que passaram a surgir a partir daqui em 1549, tá bom? Então eu dei assim um resumo, um pequeno resumo para vocês entenderem o que aconteceu a partir do momento com o aparecimento dos portugueses que se juntaram aos povos indígenas e o que começou a surgir. Tá? Porque a gente ouve muito falar em capitanias hereditárias e muita gente fala assim, capitanias hereditárias, por que capitanias hereditárias? O que aconteceu para surgir capitanias hereditárias, tá? Tudo começou de lá, da chegada dos portugueses, né? Se depararam com os indígenas, começaram a impor, que eles queriam que as coisas fossem feitas da maneira deles, tá? E aí onde, graças a Deus, houve um acordo para que os indígenas também tivessem o seu direito às terras dele, a fazer também, a criar as suas regras também, mas tudo tem um preço, tá? E chegamos onde houve a divisão de terras, foi essa divisão de terras que chegamos a capitanias hereditárias, tá bom? A parte do governo geral também é uma parte um pouco longa, então não tem como eu passar para vocês hoje tudo sobre o governo geral. São 3 governos geral, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver um resumo dos 3 governos, um pouquinho de cada um. Mas acho que hoje deu para vocês entenderem, tá bom? Beijo!